A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Se você trouxe sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no livro de Gênesis, capítulo 8. Esta noite eu imploro a você que fique aqui comigo. Fique comigo. Precisamos aprender uma lição desta passagem antes de voltarmos a sintonizar com Abraão. Em Gênesis capítulo 8, verso 20, a Bíblia diz: E Noé construiu um altar para o Senhor e tomou todo animal limpo e toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou um aroma doce. E o Senhor disse em seu coração: Eu não mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Nem tornarei mais a ferir todo ser vivente, como fiz. Então, no versículo 22, ele diz: Enquanto a terra durar, sementeira e colheita, e frio e calor, e verão e inverno, não cessarão. Agora, eu gostaria que nós pegássemos uma chave. Há uma chave que precisamos extrair dessa passagem antes de avançarmos e mudarmos a posição da nossa lente para continuar o nosso estudo sobre Abraão. A situação sobre a qual lemos aqui, eu preciso lhe dar um contexto sobre esta situação. Neste momento, a queda do homem já havia ocorrido. E aconteceu que Deus achou favor. Na verdade, Noé achou favor com Deus. E porque ele encontrou favor com Deus, Deus estava disposto a lhe dar diretrizes sobre como sobreviver ao juízo que sobreviria à terra por causa da corrupção que havia ocorrido. Deus queria começar de novo. E este homem teve que trabalhar na arca por bastante tempo. O relato da ênfase da nossa leitura é uma descrição do que Noé fez quando saiu da arca. Eu gostaria de tirar suas dúvidas mostrando algumas coisas. Noé, a primeira resposta dele, depois de sair da arca, foi a intercessão. E eu vou te mostrar o motivo pelo qual ele decidiu interceder. Se você está comigo, diga amém. Para que ele pudesse realizar a intercessão da qual ele estava incumbido, ele teve que aproveitar as criaturas limpas que estavam em sua carga. Qual o significado de criaturas limpas? Eu estou vendo você tentando responder.
Criaturas limpas eram aquelas não afetadas pela queda. Elas mantiveram a sua orientação original, apesar da queda. Você já leu aquela passagem? Em Salmo 82, eles nada sabem nem entendem, vagueiam pelas trevas, e todos os fundamentos da terra vacilam. Você já leu isso antes? Essa escritura é uma descrição do que aconteceu. Uma descrição do que aconteceu por causa de Adão e Eva. Porque Adão e Eva não conheciam o poder que Deus havia confiado em suas mãos para moldar o reino físico. O texto diz: nada sabem. E porque eles não sabem o significado da sua presença, o poder que lhes foi confiado, nem podem entender. E o erro dos seus caminhos os condenou a andar nas trevas. Então, se a implicação do erro deles tivesse apenas impacto sobre eles, tudo estaria muito bem. Mas veja, o erro deles também alterou os fundamentos da terra. Fundamentos nesta passagem referem-se a um produto e a um manual. Sempre que você compra um produto eletrônico, por exemplo, ele vem acompanhado de um manual. E se você quiser maximizar o uso, a função deste produto, você precisará consultar o manual. Então, o que eu estou dizendo é que tudo que Deus criou tinha um manual. Mas veja, por causa do erro dos caminhos de Adão e Eva, o manual não era mais aplicável a muitas das entidades que faziam parte da criação do empreendimento. Ah, você não está comigo. Agora, veja, Deus é profundo. Então, quando falamos sobre Ele, precisamos agarrar algumas coisas profundas, sabe, para entender seus caminhos. Um mosquito que deveria extrair seu alimento do néctar das flores, quando a fundação saiu do seu curso, o mosquito agora bebe sangue. Os fundamentos da terra, os princípios que governam o equilíbrio da terra, estamos fora deles. Enquanto você anda pelas ruas da sua cidade, se Deus abrisse seus olhos para ver o destino de algumas pessoas, o que, se não fosse pela queda, o que elas teriam se tornado? Você choraria e choraria. A razão para essas pessoas serem como você as conheceu é porque os fundamentos da terra estão fora de Deus. Então Noé tinha um grande fardo sobre seus ombros. E por causa do fardo que estava sobre os seus ombros, dos alicerces quebrados, a questão era: a vida não era mais previsível na face da terra. Não dava mais para prever nada porque tudo estava fora do alinhamento. E em resposta à situação, o que Noé fez foi trazer criaturas limpas. Ele trouxe as criaturas que a queda não afetou. Elas mantiveram sua orientação original apesar da queda. Essas foram as criaturas que Noé sacrificou. Em sua intercessão a Deus, ele dizia: Senhor, eu não sei, porque a queda não afetou este mundo aqui. Você está aí? Você não está aqui, mas eu sei que você vai chegar. Já já você chega. Eu não sei por que a queda não afetou estas criaturas. No entanto, eu estou oferecendo estas criaturas a você. As criaturas que tiveram poder sobre a queda. Então eu as ofereço a você como sacrifício, para que você possa decretar uma situação que tornará o futuro previsível para nós. Essa foi sua intercessão.
Você agora perceberá que, em resposta à intercessão dele, quando o sacrifício subiu para os céus reconheceram o esforço de um homem que tinha entendimento de como mover a mão de Deus. E foi assim que Deus respondeu. Verso 21 de Gênesis capítulo 8. E o Senhor cheirou. Vamos deixar essa palavra por enquanto. É uma palavra crítica no sacerdócio. Sabe, no livro de Gênesis o que temos são as sementes da revelação. Toda a doutrina que está na Bíblia está enraizada em Gênesis. Eu sei que você sabe disso. Então, se de Êxodo a Apocalipse fosse cortado, poderíamos ensinar tudo o que ensinamos hoje usando Gênesis, porque todas as sementes da verdade encontram expressão no livro de Gênesis. Eu espero que você também saiba que o livro de Gênesis contém apenas 8 homens. E cada um desses 8 homens, escondidos nesse livro, é um roteiro profético da passagem do homem no tempo, até o número 8, que é um novo começo, a nova era. Os livros subsequentes da Bíblia são expostos sobre as sementes que são encontradas no livro de Gênesis e, de forma final, no livro de Apocalipse vemos uma imagem clara, o corte removido, e vemos uma imagem clara da administração do reino de Deus. É a partir da perspectiva de algumas coisas, das verdades que nos são reveladas em Apocalipse, que você consegue entender como foi que Deus cheirou a oração daquele homem. Porque, de acordo com a administração e o protocolo da oração no livro de Apocalipse, a sua oração não sobe para Deus em forma de palavras. Não sobe para Deus como pensamentos humanos. A forma pela qual a sua oração chega ao santuário é na forma de incenso. Então, tecnicamente, Deus não ouve a sua oração, ele cheira ela. Agora, há um problema com esse arranjo. Você não está comigo. Vamos esquecer isso, nem faz parte. Vamos simplesmente continuar no assunto principal aqui. É um grande assunto. É um grande assunto porque a plataforma de lançamento para a sua oração é o seu coração. O seu coração não. Se houver inveja no seu coração, ela vai se misturar com a oração que você fez. Ela vai afetar o incenso. Sabe, eu quero que nós ainda fiquemos bem, por enquanto. Não vamos agora para lugares estranhos. E o Senhor cheirou um aroma doce. E o Senhor disse em seu coração, primeiro ele cheirou, e o veredito dele sobre a qualidade daquilo, o tipo, é doce. Meu Deus, a sua oração vai passar por testes de qualidade? Bem, como eu disse, não precisamos nos preocupar com esses assuntos. Então ele cheirou, e segundo ele era um aroma doce. Segunda coisa, em resposta a esse aroma doce que entrou em seu santuário, ele agora fala. Mas ele não fala vocalmente. Ele fala em seu coração. Imagine que você está fazendo uma oração a Deus e Deus decide responder em seu coração. Como você saberá? Significa que se você não entende a passagem no coração de Deus, ainda vai estar orando. Deus nunca vai lhe dar nada que você não precise dele para operar. Algumas pessoas saíram correndo quando a unção veio sobre elas, mas nunca entenderam que Deus é necessário para operá-la, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, pois Deus estava com ele. Aquele que lhe havia dado a unção estava com ele, ajudando a operá-la.
Então Deus respondeu em seu coração, e eis o que Deus disse: não voltarei a amaldiçoar a terra, nunca mais por causa do homem. Pois a imaginação do coração do homem é má desde sua juventude. Sublinhe coração. Tem muita coisa acontecendo, mas Deus olha para o coração. Nem voltarei a ferir outra vez tudo o que vive como eu fiz. E de acordo com a oração que Noé fez, ele respondeu no verso 22, que é a minha ênfase. Ele disse: enquanto a terra permanecer, haverá sementeira, porque o homem orou para saber como pode haver estabilidade no reino, para que possamos ter certeza que nossos destinos poderão criar raízes e ser estabelecidos. Ele disse: enquanto a terra permanecer, enquanto a terra durar, semente mais tempo será igual à colheita. De todas as 4 variáveis mencionadas aqui, em apenas uma variável você pode influenciar. Você não pode influenciar o dia de calor ou o dia de frio. Não pode influenciar um dia de verão e o dia do inverno. Você não pode influenciar o dia e não pode influenciar a noite. A última vez que alguém manipulou dia e noite e tirou um dia de fevereiro foi Josué. E é por isso que temos anos bissextos e anos normais. Mas o seu destino não pode remover nenhum outro dia, então vamos ficar com aquele que nos diz respeito. Se você está comigo, diga amém. O que eu quero que você veja antes de começarmos nossa jornada é que Deus, o grande Deus deste universo, quando o homem lhe fez uma petição e disse: estamos numa situação que não entendemos, o que você vai implementar para que o nosso futuro possa ser previsível, para que nossas possibilidades sejam garantidas? Precisamos de uma apólice de seguro vitalício. Sabe o que Deus fez? Ele decidiu investir parte do seu poder em princípios e disponibilizou isso. O que significa que, se você entender estes princípios e decidir andar de acordo com estes princípios, haverá um alargamento. Então, a razão pela qual eu tive que vir até aqui foi para eu poder te mostrar a próxima fase na vida de Abraão. A próxima fase na vida de Abraão, embora ele tenha uma aliança, seja amigo de Deus, ande com Deus, faça coisas com Deus, ele já ganhou quilometragem no seu trabalho com Deus. Deus o trouxe para um lugar que eu quero que nós observemos. Em Gênesis capítulo 14, nós já vimos Gênesis capítulo 12. E vejam, eu pulei Gênesis 13, mas depois a gente volta para ele. Vamos para Gênesis 14, nós vamos passar por cada capítulo. Toda vez que a gente parar, por questões de tempo, estude. Você estuda o resto. Então, eu não omiti o 13, depois eu volto para ele. Gênesis capítulo 13, mas será mais fácil para você entender Gênesis capítulo 13 e o trato que Deus fez com ele ali, quando nós confrontamos Gênesis 14. Agora você já achou Gênesis 14? Certo.
Então esta é a situação política por trás do que está acontecendo em Gênesis, capítulo 14. Gira em torno de um homem chamado Quedorlaomer, que é dito como rei de Elão. A extensão do seu território e das nações que ele conquistou é vasta. Incluía Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra pagavam impostos a ele. E depois de um tempo, quando Sodoma e Gomorra prosperaram, porque Sodoma e Gomorra eram uma rota comercial, formavam uma passagem comercial estratégica, e sua economia começou a explodir, e havia migração de diferentes lugares. Então a sua força numérica explodiu, e por causa disso sentiram que eles não deveriam mais estar em uma situação onde precisariam continuar pagando taxas, então se rebelaram. Você está aqui? Quedorlaomer tinha alguns amigos reis e ele os chamou para lutar ao lado dele e dar uma lição naqueles caras. Então esse é o cenário político. E infelizmente o que trouxe Abraão a esta situação foi que o seu sobrinho Ló decidiu fazer residência em Sodoma e Gomorra por causa das vantagens comerciais que existiam naquele corredor. E ele não estava preocupado com os costumes das pessoas. E de fato ele prosperou, porque ele prosperou com a ascensão do produto interno bruto de Sodoma e Gomorra, que estava indo muito bem. Mas sem que ele soubesse, havia uma situação política que iria reivindicar toda aquela riqueza e colocá-lo em confusão. A razão para Abraão ficar preocupado com a situação política que se levantava contra Sodoma foi por causa do seu sobrinho. Em certo ponto daquela disputa, Sodoma e Gomorra perceberam que eles apenas cresciam economicamente e eles não cresciam militarmente. Eles os derrubaram e os tornaram cativos. E então, entenda, os reis se consultaram antes de irem para aquela batalha, e o único problema que encontraram foi levarem Ló junto. Eles teriam apenas mantido Ló à beira do rio, mas disseram: não sabemos de onde você veio, mas você nos dá problema. Então levaram Ló junto. Esta foi a primeira vez na história de Abraão que Abraão teve que travar uma batalha. A estratégia pela qual Abraão lutou contra esses reis, porque se você verificar, vai encontrar lá um rei chamado Tidal, rei das nações. Então Tidal tinha nações debaixo dele. Ele tinha amigos que também eram poderosos. Houve uma estratégia pela qual Abraão foi capaz de conquistar e derrotar todos aqueles reis. Eu não vou falar dessa estratégia hoje. É algo que deve ser estudado na batalha espiritual. O que Abraão fez. Mas enfim, esse não é meu problema, eu só estou tentando dar um contexto. Abraão usou essa estratégia, ele estava em menor número, com menos armas, mas a estratégia que ele usou derrotou os reis e restaurou Ló. Restaurou as pessoas mantidas em cativeiro. Você está aí? Ok? Então vamos para o versículo 17 de Gênesis capítulo 14. E o rei de Sodoma saiu para encontrar Abraão. Diz encontrá-lo, é Abraão. Depois do seu retorno do massacre a Quedorlaomer. E os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei, significa que Abraão estava em algum lugar e os reis estavam vindo à distância,
houve um encontro que Abraão teve antes que os reis pudessem chegar onde ele estava. Próximo verso. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Infelizmente para os reis, enquanto se dirigiam para onde Abraão estava, este ancião encontrou Abraão. A sua designação era que ele era o rei de Salém, o rei da Ilha da Paz. Ele trouxe pão, ele trouxe vinho para Abraão. A razão pela qual foi dito que ele trouxe pão e vinho para Abraão foi porque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Eu vou explicar. Próximo. Essas foram suas palavras. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Vê? Ele é o Deus Altíssimo que possui o céu e a terra. Você está aí? Mas ele está trazendo saudações do Deus Altíssimo. Ele está trazendo saudações do Deus Altíssimo, exatamente como João no livro de Apocalipse. Por favor, abra em Apocalipse capítulo 1, verso 1 e 2, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer, e ele a declarou enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João. Sim, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Próximo verso. O próximo, 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco e a paz daquele que é, aqui é João, trazendo saudação às igrejas, e a saudação que ele traz às igrejas é a saudação que ele recebeu de Deus. O que é, o que era e o que há de vir. Eu também trago saudação a vocês dos 7 espíritos que estão diante do trono. Esse é o tipo de saudação que Melquisedeque trouxe a Abraão? Não, bom dia. Você está aí? Então vamos voltar à saudação, por favor. Gênesis capítulo 14, verso... Deixa eu ver. Você está aí? Ele o abençoou. O Abrão do Deus Altíssimo. Você sabe que a promessa que Deus deu a Abraão foi: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas? Não foi? Oh, meu Deus! Quando Melquisedeque veio, o impacto desta saudação foi que ele legou a terra a Abraão. E essa foi a razão pela qual Deus, nesta saudação, foi designado como o possuidor do céu e da terra. Mas agora, Abraão, você estará com a custódia da terra. Você vai notar posteriormente que agora Abraão tinha uma palavra. Quando Deus queria trazer juízo a Sodoma e Gomorra, Abraão, ele era um senador. Deus teve que vir visitá-lo porque
a jurisdição da terra agora estava sob seu poder. Ele não podia ficar fora do acordo. Então uma coisa muito espiritual aconteceu aqui. Vamos para o próximo versículo. Deixa eu usar meu tempo bem hoje. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. A resposta de Abraão a estas elevadas saudações e bênçãos foi que ele deu a Melquisedeque o dízimo de todos os despojos que ele havia reunido na batalha. Isso vai te interessar. Você ainda está aqui? Será do seu interesse saber que este homem recebeu a revelação dos dízimos antes de Moisés nascer? E eu preciso fazer alguns esclarecimentos. Você ainda está comigo? Eu preciso esclarecer coisas bem rápido. Porque alguém que é teólogo aqui na congregação pode querer fazer uma pergunta. Sob que dispensação Abraão o operou? Foi a dispensação da graça ou a dispensação da lei? Obviamente sabemos que a lei não havia sido ativada ainda nesse momento. Ok, deixa eu só esclarecer suas dúvidas primeiro. Você pode ir para o livro de Romanos, capítulo 4. Eu estou tentando construir um edifício. Em Romanos, capítulo 4, verso 1, eu espero que vocês saibam que Romanos 4:1 é uma proposta de tese de doutorado. Ele diz: o que diremos então que nosso pai Abraão, nosso pai, no que diz respeito à carne, encontrou? Esta é a proposta. O que exatamente Abraão encontrou com Deus? Porque Abraão ganhou o título de amigo de Deus, ele ganhou o título de o pai da fé, ele ganhou o título de pai de muitas nações. Tanto é verdade que cristãos, muçulmanos e judeus afirmam que ele é seu ancestral. Então essa tese está dizendo o que exatamente ele encontrou. Próximo verso. Porque se Abraão foi justificado, sublinhe, justificado. Sabe o que significa justificação? Eu sei que você pode não saber o que significa justificação, mas justificação é uma terminologia legal, que significa dispensado e liberado. Então a Bíblia diz: se Abraão foi justificado, isso significa que Abraão foi justificado. Está acompanhando? Ok, você não acredita em mim. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, então a questão aqui não é se Abraão foi justificado ou não. Essa apresentação está dizendo, tendo em vista o fato de que Abraão foi justificado, ele foi justificado pelas obras. Porque se fosse justificado pelas obras, ele teria algo de que se gloriar. Mas não diante de Deus. A disposição da estrutura da redenção não acomoda as jactâncias do homem, porque não há acomodação para o homem participar dessa grande obra de Deus. Significa, Abraão foi justificado e não foi justificado pelas obras. Entendeu? Eu disse sublinhe justificado porque justificação é uma terminologia do Novo Testamento. Oh, meu Deus! Oh, Jesus, você não está comigo. Certo, vamos esquecer isso. Vamos voltar de onde a gente veio. Isso aqui está confundindo você. Vá para o próximo verso. Deixa eu só juntar as coisas aqui. Ok. Eu vou usar a minha própria Bíblia. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu, sublinhe creu, isso é fé.
Isso lhe foi imputado como justiça, sublinhe justiça. A palavra imputado aí no grego significa logicamente calculado como justiça. Então Abraão foi justificado. Abraão foi justificado não pelas obras. Abraão creu em Deus, ou seja, ele foi justificado pela fé. E foi logicamente calculado como justiça. Verso 4. Ora, aquele que trabalha, sua recompensa não é considerada graça mais dívida. Significa que uma vez que Abraão não trabalhou, o resultado da sua fé foi uma função da graça. Então Abraão operou sob a dispensação da graça. Você ainda está comigo? Não, fique comigo, estamos construindo. É uma construção. Então Abraão operou sob a dispensação da graça, e sob a dispensação da graça... Não, peraí, ok, eu percebo que alguém ainda tem uma questão. Eu quero responder. A impressão foi de alguém dizer assim, mas pastor, Jesus ainda não morreu, como é que Abraão pode ser salvo? Segura aí. Na Nigéria, o sistema financeiro, o sistema fiscal, é um sistema de débito. Então, o cartão que usamos para transações é um cartão de débito. Significa que você ganhou o dinheiro no cartão antes de usá-lo para fazer pagamentos. Então, esse é o sistema nigeriano, sistema de débito. Aqui, o sistema americano é o sistema de crédito. Você está acompanhando o que eu estou falando? Então, nesse sistema, você não ganhou o dinheiro, mas foi creditado a você. Você pode usar esse cartão para pagar por qualquer produto, e aí você paga depois. Imagine que pagamos agora por isso aqui. Eu uso meu cartão de débito para pagar isso. E você usa o seu cartão de crédito para pagar. Não há diferença no que nós pagamos. A única diferença é que eu que sou da Nigéria, eu já ganhei o dinheiro que eu estou usando para pagar, e você está comprando aqui agora. Veja, você compra agora, mas você paga depois. Então, o que Jesus fez na salvação das pessoas que foram salvas antes da cruz, porque Jesus não é apenas Salvador, Jesus é salvação. Com base neste fato de que Ele é a salvação, se você for até Ele, você não vai reclamar e dizer, você chegou cedo demais. Não. E por isso Jesus foi capaz de perdoar pecados antes da cruz. Você está comigo? Você não está comigo. Você entendeu? Então, com base nisso, Abraão foi regenerado com você no Antigo Testamento. E eu posso te mostrar alguns indivíduos no Antigo Testamento que foram regenerados e eles começaram a avançar com Deus. E coisas que eles disseram, se puséssemos debaixo da lei, seriam apedrejados até a morte, mas não temos tempo para isso. Agora, Abraão operou sob essa graça, e sob a graça, Abraão pagou o dízimo. Muito embora Deus o tivesse abençoado, Deus tivesse proclamado bênção sobre ele, Deus tivesse se comprometido com ele, Abraão não estava isento de aplicar princípios divinos para que pudesse prosperar na terra. Se você se recusa a operar os princípios divinos, você se enganou, isso não vai mudar. Você não pode obter resultados sem operar o princípio antes.
Eu vou te mostrar uma passagem e vou te dar uma lista de assuntos críticos, porque se trata de alargamento e de aumento. Ok? Certo. Abra no Salmo 29, verso 2, aqui na tela. Salmo 29, verso 2. Ele diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Sublinha aí, devida, devida. Significa que há coisas que são devidas a Deus. Se você pretende operar de tal maneira que a sua vida seja uma expressão das bênçãos e da graça de Deus, você aumenta, onde quer que te coloquem, você floresce, significa que o que está acontecendo em sua vida não se limita à localização. Você vai além da localização. Você entrou na economia de princípios. Há coisas que são devidas a Deus. A primeira coisa que é devida a Deus é o seu dízimo. É necessário que eu diga neste ponto que, mesmo que seu dízimo seja 10%, existem 10% nos seus ganhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é cada 10% que é o seu dízimo. Os primeiros 10% são seu dízimo. Ok? Eu acho que eu ouvi alguém aqui. 10% é o seu dízimo. Então, se você ganha $100, seu dízimo é o quê? $10. Quantos $10 existem em $100? São 10 $10. Eu estou dizendo que o seu dízimo são os primeiros $10. Significa que se você gastar o dinheiro fora deste arranjo, talvez você gaste os primeiros $10 no mercado e agora vem a igreja e dá o segundo $10. Isso não é dízimo. Isso não é dízimo. Você violou um princípio daquilo que é devido a Deus. Não tem como você viver na América, ter um emprego e não pagar impostos. A receita vai vir na sua casa à noite. Você tem obrigações para com o território. É apenas na igreja que o crente médio acredita. Ele pensa que não tem nenhuma obrigação. E de fato, o pastor não vai persegui-lo até sua casa para você cumprir sua obrigação, porque sua obrigação é para com Deus. Então ele não te persegue. Mas ao se recusar a dar a Deus o que é devido, eu vou te mostrar as consequências. O segundo 10% não é dízimo. Não tem aquele lugar sagrado. Entende o lugar sagrado? Não tem. Significa que há algo em sua vida que tem mais valor para você do que Deus. Então, você não sabe o que significa adorar a Deus com as suas finanças. Porque Deus não tem um lugar de preeminência neste arranjo que você tem. Você sabe que o meu dever é falar a verdade. Você pode não gostar, mas, pelo menos, eu cumpri a minha parte no trato. É devido a Deus. E por essa ser uma igreja apostólica, não preciso te levar ao livro de Malaquias para te mostrar a reclamação de Deus. Não precisamos ir até lá. Para te mostrar como Deus se sente desonrado. E ele se sente desonrado ali por causa da maneira como dízimos e ofertas eram tratados. Então, quando chegamos à questão das coisas que são devidas a Deus, estamos tocando no princípio da honra. E Deus insiste que Ele seja honrado. Então, você não pode desonrar a Deus e esperar que Deus vá facilitar o seu alargamento. Não. Meu Deus, você não está aqui?
qual é o significado espiritual do dízimo. 1. Dar o dízimo é uma prova, é um ato de fé que revela o fato de que Deus é a minha fonte. Muita gente nessa congregação hoje acredita que o seu trabalho é a sua fonte. Então, quando talvez alguém que esteja numa posição para determinar se você manterá o seu emprego ou não, agora entra no seu espaço exigindo que você faça algo que é contrário à sua convicção, a maneira de sabermos se seu trabalho também é a sua fonte é se a sua convicção vai triunfar nessa circunstância ou não. E sabe, acontece que na maioria dos casos, os crentes parecem não ter a capacidade, a habilidade de defender sua posição, mesmo que isso se traduza em desfavor. Deus é a minha fonte, esse é o primeiro significado do dízimo. Quando você paga o seu dízimo, você está demonstrando que Deus é a sua fonte. Então, número 2, você também está demonstrando que Deus tem o primeiro lugar nas suas finanças. Ele tem o primeiro lugar nas suas finanças. E a razão pela qual precisamos dar a Deus o primeiro lugar em nossas finanças é porque há duas coisas, segundo a Bíblia, que têm a capacidade de comandar a adoração humana. Uma é Deus e a segunda é Mamon. Mamon é um bom lutador. Mamon quer ser entronizado em sua vida e Mamon vai lutar para garantir essa posição na vida de cada ser humano na face da terra. O seu dízimo é uma declaração de que Mamon ainda não foi capaz de ter sucesso sobre a sua alma. Porque você deu a Deus o primeiro lugar. Número 3, o seu dízimo é uma demonstração do fato de você ter sido liberto da ganância, que é um dos sintomas muito fortes da manifestação da queda do homem. Número 4, o seu dízimo é uma demonstração de que você busca estar em alinhamento com Deus, porque você deu a Ele o que lhe era devido. Então, a primeira coisa que é devida a Deus é o dízimo. Não espere quebrar princípios espirituais e prosperar. A prosperidade é um sinal de alinhamento. É um sinal de alinhamento. É um sinal de alinhamento. Segunda coisa que é devida a Deus Enquanto isso, eu quero falar bem baixinho, vou falar bem baixo. Ainda debaixo do princípio do dízimo, de acordo com o princípio do dízimo, todos nós devemos dar a Deus um mínimo de 2 horas e 40 minutos todo dia, de devoção, onde o sujeito daquelas 2 horas e 40 minutos é Deus, não seu marido, nem o que está na cozinha, nem o iogurte, nem seus filhos. São 2 horas e 40 minutos todo dia que são de Deus. É muito fácil para você limitar o dízimo aos seus ganhos e não entender que até mesmo o seu tempo é um recurso em suas mãos. Você começa a se tornar sério com Deus quando consegue reservar 2 horas e 40 minutos todo dia para uma devoção na presença dele. Eu não estou falando de esforço congregacional, eu estou falando de um esforço pessoal. Eu quero te mostrar como a aliança de Deus funciona para as pessoas. Você acha que corre todos os dias, você está na rua, você está em
em todo lugar, na rodovia, 24 horas. E aí você chega no domingo de manhã ofegante e você paga o dízimo, acha que está tudo bem? Não. O que estamos fazendo não é arrecadação de impostos. Deus aceita primeiro sua pessoa, o seu coração, antes de aceitar o que está na sua mão. E é por isso que houve esforços naqueles dias, pessoas que tinham problemas com outras pessoas, querendo trazer ofertas para Deus, e ele diz, não, segura aí, deixa sua oferta aí no altar e vai se reconciliar, porque o seu coração está deslocado, essa oferta não será aceita. Número 2. A segunda coisa que é devida a Deus. Eu acho que primeiro eu preciso trazer algumas passagens. As Escrituras vão me livrar de... Eu quero ficar livre de tal forma que quando você vir e aí eu falar, eu não vou tirar vantagem de falar com você, é a Bíblia que vai falar, vai revelar, então eu vou usar a Escritura. Você vai notar que na terra do Egito, Deus matou o primogênito do Egito, de homens e animais. Você está aí? O anjo da morte veio inspecionar a terra e Moisés, pela instrumentalidade do dom da palavra de sabedoria, soube que se ele pusesse sangue nas vergas e nos umbrais das casas, quando o anjo da morte viesse ao Egito e visse aquele sangue, o anjo da morte concluiria que o primogênito de Israel já havia sido morto. E essa é a razão pela qual ele passou por sobre Israel e foi e implementou o seu juízo em todo o Egito. Isso significa que a substituição ocorreu, que o animal que morreu foi o substituto pelo primogênito que deveria morrer. Você está aí? Agora, quando Israel saiu do Egito e foi para o deserto, Deus agora exigia que os primogênitos que desfrutaram desta sabedoria, que todos eles fossem dedicados a Ele. Eles não têm mais uma vida própria, devem ser dedicados a Deus, para servir a sua vontade, servir ao seu propósito. Você está aí? Infelizmente, para todos nós, de acordo com a economia de Deus, todos somos primogênitos. Porque a Bíblia nos chama de a igreja dos primogênitos. Então todos nós temos o status de primogênito aos olhos de Deus. E uma implicação disso é que a única coisa razoável que podemos fazer sob tais circunstâncias é sermos consagrados para servir à vontade de Deus. Então a próxima coisa que é devida a Deus é a sua consagração. Eu vejo que você já está tremendo. Ok, então talvez eu deva parar no número 2. Eu vou parar no número 2. Existem 3 capítulos da Bíblia que falam sobre o assunto da consagração. O primeiro capítulo é Levítico, capítulo 8. O segundo capítulo é Romanos, capítulo 6. O terceiro capítulo é Romanos, capítulo 12. Agora, se você ainda está aqui, apenas desenhe uma coluna no seu caderno e coloque Romanos 6 de um lado e Romanos 12 do outro. Precisamos fazer uma análise. Se você não conseguir entender esse segundo ponto, será difícil para nós introduzir o terceiro ponto das coisas que são devidas a Deus. Certo? Você fez a coluna? Ok, então vamos para Romanos capítulo 12 e vamos discutir a consagração a partir dessa perspectiva. Em Romanos 12, 1, a Bíblia diz: rogo a vocês, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo. Parem. Por que ele está implorando para nós? Por que ele está suplicando a nós? Por que está fazendo isso? A primeira coisa que eu quero que você entenda é: certo, talvez eu precise contar a vocês sobre o meu casamento. Quando eu fui para me casar com a minha esposa e procurei a família dela, eles me deram uma lista, e aqueles aqui que têm origem africana sabem muito bem do que eu estou falando. Eles me deram uma extensa lista de coisas que eu precisaria fornecer, sabe, para que aquilo fosse considerado sério. Mas acontece que essa lista da qual estamos falando foi escrita na língua dela. A primeira necessidade que eu tinha era de um intérprete. A família dela é muito instruída, professores e tudo mais, mas na hora de listar, estava escrito no dialeto local. Então eu precisava contar com um intérprete para me ajudar a decodificar o conteúdo daquela lista. Um dos itens daquela lista era uma espécie de peixe. Como é que chamam esse peixe aqui? Em inglês. É aquele que tem um nariz bem pontudo. Meu Deus. E havia um local. Era um local onde você podia obtê-lo. Então, na minha tentativa de casar, eu descobri um local estranho que eu nunca deveria ter visitado na minha vida por causa daquele peixe. As outras coisas conseguimos encontrar, mas aquele peixe, eu tive que fazer uma viagem estranha para conseguir aquele peixe. Mas quando viemos para o casamento tradicional, as coisas que trouxemos vieram num caminhão. Não era esse caminhão que você conhece, sabe? Era um enorme veículo de carga. E ele encheu todo o lugar como uma montanha. A quantidade de inhame que eu tinha que levar era 62 barras de inhame. E se fossem pequenos, eles juntavam uns 3 e diziam que era um. Você teve sorte de não se casar na Nigéria. Eu sei. Mas você fez seu casamento aqui. Você foi para a Nigéria? É o que eu tô falando. Você teve sorte de não ter que ir para lá. Você só... você não entende do que a gente tá falando. No final do dia, por favor, todas as mulheres, as senhoras, me perdoem, eu tenho que fazer uma declaração. De acordo com a cultura da África, se você fornecer o conteúdo daquela lista e ela for recebida, você pagou o preço certo. Então, da perspectiva da cultura africana, aquela mulher é sua propriedade. Fique comigo, não lute, não lute, não lute, não lute, não lute. Então, se você pedir a ela para ir com você até sua casa, ela irá? É quando você começa a morar com ela que você descobre que houve algo pelo que você não pagou. Você não pagou pelo amor dela, ela vai te dar por escolha. Ela pode viver com você sem te amar. Você não sabia disso? Então, se ela decidir não lhe dar o amor dela depois de você pagar o preço, ela não está sendo razoável. Porque ela não levou em conta o trabalho que foi necessário para chegar a esse ponto de legalidade. Você entende? Da mesma forma, Jesus pagou o nosso preço justo, e o preço justo que ele pagou foi o preço do seu sangue. O preço do seu sangue foi o nosso preço justo. Desta forma, não será racional da nossa parte não oferecer, não nos consagrarmos para servi-lo. Ou seja, você não está sendo razoável porque não levou em conta
o sofrimento que estava ligado ao preço que foi pago. Então, a razão pela qual consagrar-se a Deus não é uma opção é porque Ele pagou o preço certo. E a única forma de retribuir este gesto, de se tornar uma entidade razoável, é você o quê? O crente médio quer desfrutar das bênçãos de Deus, mas não quer viver para Deus. Se você não está vivendo para Deus, significa que Deus te abençoa, e essa bênção será usada para adornar o reino das trevas. Suas prioridades não serão baseadas em Deus, fornecerão a agenda de Satanás na sua geração. Agora, então, no livro, você achou? Rogo, pois, a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o seu culto racional, sublime culto. De acordo com Romanos, capítulo 12, o propósito da consagração, de acordo com Romanos, capítulo 12, é o serviço. Apenas indivíduos consagrados podem levar até Deus o tipo de serviço que Ele exige de nós. As pessoas querem ser abençoadas por Deus, mas não querem viver para Deus. Viver para Deus, com seus desafios concomitantes, é um ato de adoração. É você ver tantas coisas pelas quais viver e no final decidir: eu vou viver para Deus. É um ato de adoração. É um ato de alinhamento. É um ato de resposta à maior manifestação de amor que você já experimentou. Então, de acordo com Romanos capítulo 12, o objetivo da consagração é o serviço, certo? Você está aí? Então vamos para Romanos capítulo 6. Em Romanos capítulo 6, e quando eu terminar com esse, eu vou fechar meu livro. Mesmo que o momento ainda não tenha terminado, eu vou fechar o meu livro porque esta conferência ainda não terminou, então há muitas coisas ainda por vir para compensar o que eu não tenho tempo para dizer. Em Romanos capítulo 6, você encontrou? Vamos para o 19 e o 20. 19 e 20 é um pouco técnico, mas vamos lá. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da carne de vocês. Pois assim como vocês apresentaram os seus membros como servos da impureza e a iniquidade para a iniquidade, assim apresentem agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santidade. Próximo verso. Pois quando vocês eram servos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Ok, 21. E que frutos vocês tinham então das coisas de que agora vocês se envergonham? Pois o fim destas coisas é a morte. Agora ouçam. No livro de Romanos, capítulo 6, o objetivo da consagração é a justiça, viver justo. O outro diz serviço. Esse diz viver justo. Está claro? Você está aqui? Número 2. Em Romanos, capítulo 12, o benefício desse serviço
Eu já lhe disse que o objetivo da consagração em Romanos capítulo 12 é o serviço. E você percebe que Deus disse: eu não chamei os filhos de Jacó para me servir em vão. O homem que está a serviço de Deus é um candidato às bênçãos de Deus. Na verdade, de acordo com a filosofia do reino, serviço é grandeza. A unção que está sobre o apóstolo agora está sobre ele para que ele possa servir. À medida que ele é promovido nesse serviço, muitas coisas acontecem em torno dessa promoção, mas ele ainda é um servo, eu ainda sou um servo. O profeta ainda é um servo. Então, em Romanos capítulo 12, estas pessoas que estão envolvidas no serviço de Deus, próximo verso, é algo que acontece com elas. E não se conformem com este mundo. Este serviço de Deus vai garantir que você não entre no molde da era onde você se encontra. O molde que você assume é o molde do que é necessário para servir a Deus em sua geração. Então você não terá a aparência da sua era. Não vai se parecer com a sua geração. Você se parecerá com as demandas que o reino espiritual sustenta em sua vida. Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possam provar qual seja a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. De acordo com o livro de Romanos, capítulo 12, o crente consagrado é o único que está qualificado para conhecer a vontade de Deus. Se acontecer de dois caras estarem na sua vida buscando sua atenção para você casar com eles e você ficar confusa. Você tem um déficit, há uma deficiência na sua vida que é responsável por essa confusão. Porque Deus tem a obrigação de lhe dar iluminação se você estiver realmente servindo a Ele. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, número 2. Vamos para o 22, Romanos 6, 22. Porque paramos no 21. Ele diz: mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo se tornado servos de Deus, vocês têm o seu fruto para a santificação. Então, o objetivo da consagração em Romanos capítulo 6 é uma vida de santidade. Uma vida... Qual a diferença entre justiça e santidade? Justiça é a nossa natureza, isso é... Você está aí? Santidade é o nosso estilo de vida. Para que você tenha a capacidade de ser santo, você primeiro deve ter a natureza. Santidade não é algo que você arranja, não é algo que você imita. É uma exteriorização da natureza de Deus. Quando você começa a andar com Deus, Ele começa a sugar você para o reino dEle. Ele começa a separar você das coisas que podem capturar a sua alma. E então Ele te traz a um lugar onde Ele se torna o objeto do seu amor. E aí, porque você o ama, e Ele ama você, e você não quer ofendê-lo, Ele usa esse amor como um meio para exercer governo sobre a sua vida. Para decidir o que você fará e o que não fará, com quem vai casar e com quem não vai, onde você pode estar e onde não pode estar. Esse estilo de vida que você vive, sob as restrições do Espírito Santo, à medida que Ele separa você para si mesmo, como a sua alegria, esse é um estilo de vida de santidade, é diferente daquilo que esse mundo pode produzir. O objetivo da consagração, de acordo com o livro de Romanos, capítulo 6, é um estilo de vida de santidade que se baseia sobre a natureza da justiça.
Você está aí? E o produto final desse tipo de vida? Eu não preciso te contar. É o que está escrito ali, é o produto final. Então, veja, Deus não apenas se envolve com a sua bênção e a sua expansão nesta era, Ele também criou um caminho para o seu destino final no arranjo que Ele planejou. Eu vou parar por aqui. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.